Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de processamento de carnes, mais especificamente inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Hoje daremos continuidade falando sobre os cortes de carne. Pensem comigo, nós já abatemos um animal, já o avaliamos através das suas características de coloração da carne, de maciez da carne, já vimos toda a parte microbiológica, mas agora falta avaliarmos os cortes de carne, não é verdade? E os cortes de carne, eles variam muito de região, de país. Por exemplo, nós não temos o corte picanha em todos os lugares do mundo. Assim como aqueles cortes daquele desenhinho onde tem um osso com um pedacinho de carne em volta, sabe aqueles desenhinhos de Pica-Pau, Tom e Jerry da vida? Então, nós não temos esse tipo de corte no Brasil. Então eu quero que fique claro para vocês que não existe um corte certo ou um corte errado. Depende mais da cultura do povo do que propriamente de como cortar a carne. Mas reparem aqui, nós temos vários cortes de carne, certo? Que eu posso tirar do animal. O que eu quero que vocês guardem? Eu quero que vocês avaliem visualmente se aquele corte de carne ele é mais duro, né? Tem uma textura mais firme, ou se ele é mais macio, se ele tem muito tecido conjuntivo, se ele tem pouco tecido conjuntivo, porque isso vai te ajudar a entender se é um corte que serve para cozinhar, se é um corte que serve para bife, se é um corte que que pode ser utilizado para um churrasquinho, por exemplo. Então vamos lá nos cortes de carne de bovinos. Primeiro é o pescoço. O pescoço, eu quero que vocês reparem que são vários grupos musculares e que eu tenho aqui muito tecido conjuntivo, muito colágeno. E isso, apesar da carne ser relativamente macia, vamos dizer assim, ele tem esse tecido ele demora mais para cozinhar, ele demora mais para conseguir ficar num ponto comestível, ele fica meio borrachudo. Então a carne de pescoço é considerada uma carne de terceira, o tempo de cozimento dela é mais demorado, certo? Por quê? Porque eu tenho muito desse tecido conjuntivo aqui, e isso deixa a carne difícil de mastigar, borrachuda, sabe? Então é uma carne que nós vamos usar aí, por exemplo, para poder fazer uma carne de panela, talvez uma carne moída, ou vamos usar em produtos processados. Teremos uma aula de produtos processados. O acém, reparem no acém. O acém, olha aqui o acém, ó, é a paleta do animal, certo? É a musculatura da região da paleta, não a paleta. Ao contrário daquele lá, eu quero que vocês reparem que eu tenho grandes músculos aqui, ó, grandes grupos musculares. Só que eu não tenho nenhuma gordura entre elas. O que significa isso? Significa que é uma carne que ela não tem gordura nenhuma, então é uma carne que é mais difícil de você... ela não é macinha, porque a gordura não derrete, não fica macinha, é uma carne mais difícil de você penetrar o seu dente, tá? Além de tudo, eu tenho uma fáscia muscular aqui, ó, estão vendo? Então o acém, apesar de poder ser utilizado aí para bife, por exemplo, também carne moída, ele vai bem, além de carne moída e bife, ele vai bem também numa carne de panela, porque demora um pouquinho mais para cozinhar, mas você consegue ter somente a musculatura ali, e se você conseguir eliminar essa face aqui, melhor ainda. Peito e peito com osso, mesmo raciocínio que eu tenho do pescoço. Reparem nesse tecido conjuntivo aqui, no colágeno, esse tecido branco, é um tecido que demora mais para cozinhar. Reparem nessa gordura aqui, essa gordura ela não está entre as fibras musculares, ela está subcutânea. Então é uma carne aí um pouco mais demorada para cozinhar, também considerada uma carne de segunda. Paleta, miolo de paleta, continuação ali do acém, certo? Mais ou menos o mesmo raciocínio, mas reparem que começa a ter um pouquinho de gordura entremeada. Tem tecido conjuntivo ainda, tem fáscia por volta. Então é uma carne que dá pra gente usar para fazer, por exemplo, uma carne moída? Dá, certo? Dá para fazer picadinho? Dá. Mas é uma carne que é boa pra gente pegar e poder fazer um churrasco? Não, por quê? Porque o churrasco,
eu preciso, além da carne ser marmorizada, ou seja, ter gordura entre as fibras, eu preciso de um pouco de gordura por volta, para essa gordura esquentar, cair ali na brasa e a fumacinha liberar alguns compostos que vão grudar na carne e vão dar sabor e odor a esse corte de carne. Fraldinha. Fraldinha é um corte que... Eu não botei imagem dela. A fraldinha é um corte que ela vai bem, por exemplo, em churrasco, porque é uma musculatura pouco utilizada pelo animal. Já viu um bovino fazendo um abdominal para deixar isso aqui forte? Não. Então, já que é um músculo que ele trabalha um pouco menos, é um músculo relativamente mais macio. Porém, possui aí fibras longas, nervos, tá? Se limpar direitinho, é uma carne boa para a gente poder fazer um churrasco. Já a ponta de agulha, ela se assemelha muito à fraldinha, é uma carne mais mole também, só que é uma carne que também tem muito tecido conjuntivo, certo? E demora um pouco mais aí para cozinhar. O filé mignon aí muito falado, dos que eu vou falar aqui é o único que ele é composto por apenas um grupo muscular. O filé mignon, o músculo que compõe ele, né, é o ilho-psoas. Lembra da piadinha aí? Por isso que a gente come psoas, a gente come filé mignon. Reparem aqui que o filé mignon, você está vendo uma carne limpinha, não tem nervo, não tem nada, não tem tecido conjuntivo, mas também não tem gordura. Então é uma carne que, se você colocar para assar na churrasqueira, ela não fica legal. Agora, se você pegar para fazer um bife, cortar aí, ela é muito, muito macia, as fibras são mais separadas, tá? Se você cortar ela mais grossinha e fizer bife aí, jogar uma manteiguinha e depois dar um banho em cima com manteiga, com alecrim, ela vai muito, muito, muito bem. O que eu quero que vocês reparem? No sentido da fibra. Já que o sentido está assim, o ideal é cortar contra o sentido da fibra, certo? Isso é importante aí para quem for fazer um churrasco um dia ou para quem for fazer um bife. Ah, mas eu posso tirar bifes assim? Pode também, só que você prejudica um pouco a textura da carne que você está utilizando. Filé de costela, filézinho de costela, mesma coisa, eu tenho muito tecido conjuntivo, portanto vai bem aí em carne de panela. O contrafilé faz parte, um dos grupos musculares que o compõe é o longissimus dorsis, certo? É uma carne muito boa, muito versátil. Reparem que tem um pouquinho de gordura entremeada e tem uma capinha de gordura ali. É no contrafilé, inclusive, que a gente consegue avaliar algumas características de acabamento do animal. Mas aqui, principalmente, esse corte é utilizado para bifes, para um churrasco, para que mais? Bife a cavalo, né, onde a gente faz aí o bife com ovo e queijo. É uma carne muito versátil, muito boa e muito macia. Já a capa do filé parece um pouco com o corte contra filé, porém é bem mais fininha, mas reparem que tem uma capinha de gordura, só que não esqueçam que ela tem alguns tecidos conjuntivos aí, que deixam um pouquinho mais difícil para o cozimento. Por isso, considerado uma carne de segundo tempo, demora um pouquinho mais para cozinhar, para cozer. A alcatra é a rainha dos cortes, digamos assim. É o corte de carne mais versátil que nós temos. Você pode fazer o que você quiser com a alcatra, certo? Quer fazer um refogado? Dá certo. Quer fazer bife? Dá certo. Quer fazer churrasco? Dá certo, tá? Reparem que ela tem pouco tecido conjuntivo, só que ela também tem pouca gordura entremeada. Então seria legal que ela tivesse um pouquinho mais, certo? A alcatra é esse grandão aqui, ó, número 11. Já o patinho é o primo pobre da alcatra, mas também rico, certo? Ainda considerado uma carne de primeira. As fibras são mais soltinhas, reparem nas fibras, certo? Não tem muita gordura entremeada. Então ele é uma carne aí, o corte patinho é uma carne muito boa para ser utilizada, por exemplo, para carne moída, certo? Para picadinho, um bife vai muito bem. Coxão duro, o coxão duro já é uma carne aí mais utilizada para fazer carne de panela, funciona muito bem. As fibras são um pouquinho mais duras, né, mais rijas, e ele tem pouca gordura entremeada, tem uma gordura externa ali que ela está protegida por um tecido conjuntivo, uma fáscia
muscular também, então fica um pouquinho mais durinho. Já o coxão mole é um outro primo aí rico da alcatra. Coxão mole, região lateral da coxa aí, onde nós temos os glúteos, aqueles grupos musculares todos. Reparem que eu tenho um pouquinho de gordura muscular aí entremeada, né? E eu tenho uma capinha por fora, mas eu também tenho fáscia muscular. Mas é uma carne muito, muito boa para ser utilizada aí para bife, para assado, para ensopado. É uma carne muito versátil. Já o lagarto, região aqui onde a gente costuma dar, aplicar medicação no animal, né? É uma carne um pouco mais macia, mais dura, né? Ela é mais seca, certo? Um pouquinho mais seca, mais dura. Ela tem menos suculência. Então é uma carne que a gente costuma fazer ela preparando com molhos, tá? Que aí faz aquele lagarto lá que você fura, depois você corta assim, ó, põe uma cenourinha, um bacon no meio e põe um molhinho. Por quê? Porque é uma carne mais seca. Dá pra ver que é uma carne mais seca, é uma carne que eu não tenho gordura em lugar nenhum dela, apenas uma fásciazinha aqui, não tem gordura aqui. Então é uma carne um pouquinho mais seca, menos suculenta. Músculos dianteiros servem aí principalmente para fazer carne de panela, para fazer carne moída. Músculo traseiro também, mesma coisa. Reparem aí na quantidade de tecido conjuntivo. Aqui eu posso ter o músculo com osso, que é o que eu chamo de ossobuco, tá? Os cortes ali estão invertidos, mas não tem problema não. A aba do filé, né, é a continuação aí da capa da costela. A maminha da alcatra é um corte que ele se assemelha muito aí em formato à picanha, certo? Um pouquinho mais fino, mas reparem aí na capinha de gordura que ela tem. Uma carne muito boa para ser utilizada para churrasco. E a picanha aí, número 20 aqui em cima. Talvez a carne mais nobre que nós temos para churrasco aí no nosso país. Tem uma capa de gordura, ela tem uma gordurazinha entremeada, dependendo da raça que você for utilizar. O cupim já é um corte, apesar da carne ser relativamente macia, como tem muito tecido conjuntivo, demanda muito cozimento, mas você pode cozinhar e depois assar aí num papel alumínio, fica uma delícia, mas o cozimento é demorado. É isso sobre cortes.